Queridos, como é bom louvarmos ao Senhor, e como nós acabamos de entoar nesse hino, nós precisamos ser essas mãos do Senhor, essa boca do Senhor, precisamos viver esse Evangelho, proclamar esse Evangelho, nós precisamos anunciar e continuar nessa caminhada com os nossos irmãos, abençoando a vida daqueles que estão em Cristo para que cresçam também em sua presença. Nós precisamos anunciar o Evangelho, mas precisamos fazer discípulos, não nossos, mas discípulos de Jesus. Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Esse é o tema, a nossa reflexão nessa manhã. Eu, discípulo e discipulador. É um caminho, queridos, que nós temos feito. O tema da nossa caminhada no ano de 2017, enquanto Igreja Presbiteriana de Brasília, no seu ano do jubileu, tem sido evangelização, ou evangelismo, discipulado e a unidade. O evangelismo, discipulado e unidade. A evangelização de todos aqueles que Deus nos der a oportunidade de compartilhar o Evangelho, o discipulado, uma caminhada a mais com essas pessoas, e a comunhão. Nós todos, como irmãos, como crentes em Cristo, unidos em nome dessa fé, o Evangelho que nos alcançou. Então nós vamos pensar sobre isso nessa manhã. Eu, discípulo e discipulador. Esse caminho começou lá em janeiro, já na nossa classe conjunta em janeiro, quando nós estávamos falando sobre a evangelização, como alcançar todos aqueles que Deus colocar à nossa frente, nos der a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Então, naquela oportunidade, nós analisamos o que é Evangelho, nós falamos sobre evangelização e, por fim, falamos sobre evangelização na prática. Como ter uma atitude proativa para a evangelização. Eu vou retomar um pouco esse assunto, porque faz parte da temática de hoje. E nós precisamos dar um passo a mais, e esse passo a mais é o passo do discipulado. Nós não só anunciamos o Evangelho, mas aqueles que se convertem a Cristo, aqueles que são transformados pelo poder do Evangelho, precisam dar um passo a mais, precisam ter uma caminhada a mais, precisam se parecer cada vez mais com Jesus. E quem vai ajudar essas pessoas a se parecerem cada vez mais com Jesus? Nós igreja, nós que anunciamos o Evangelho, nós que semeamos, nós que colhemos e que agora vamos caminhar com essas pessoas. É claro que nem sempre é tão certinho, tão hermeticamente fechado assim. Nem sempre eu prego, a pessoa se converte e eu vou acompanhar essa pessoa. Por isso, a beleza do Evangelho é mesmo essa, e do reino de Deus é mesmo essa. A gente vai proclamando, a gente vai semeando. Aqueles corações onde essa semente germinar e começar a crescer, nós vamos colhendo também os frutos. E nem sempre nós somos aqueles que evangelizamos essas pessoas. De repente alguém foi evangelizado por uma outra pessoa que nós sequer conhecemos, essa pessoa chega à nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana de Brasília, ela então é acolhida. E nós agora temos a tarefa de acompanhar essa pessoa, de ensinar os passos da vida com Cristo a essa pessoa, que foi evangelizada por uma outra pessoa que nós não conhecemos. E seguiremos com essas pessoas. Essa é a beleza do Evangelho e do reino de Deus. Nós vamos caminhando com aqueles que vão chegando ao povo de Deus e vamos ensinando os caminhos que Cristo trilhou para que essa pessoa também trilhe esses mesmos caminhos. E vamos vendo o crescimento dessas pessoas. Esse é o discipulado. Esse é o discipulado. Então, é mais do que a evangelização. Evangelização é um passo. O passo seguinte é o discipulado. Agora, se nós estamos aqui nessa manhã, em primeiro lugar, somos alvo do Evangelho. O Evangelho nos alcançou. Ou se ainda não alcançou, eu vou te dar a oportunidade nessa manhã, o Evangelho poderá fazer morada na sua vida. Jesus pode habitar o seu coração, o Evangelho poderá fazer morada em sua vida. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, se você foi alcançado pelo Evangelho, então você está aqui como um discípulo de Jesus, é sua missão agora também evangelizar e discipular. Mas se estamos reunidos aqui e fomos alcançados pelo Evangelho, então nós somos
discípulos. Fomos transformados de perdidos, desviados, alguém que andava longe dos caminhos do Senhor, em seus discípulos. E agora nós damos o próximo passo, o discipulado. Nós vamos discipular alguém. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Isso, vamos lá. Nós temos aí diante de nós, Mateus capítulo 26, os versos 24, 25 e 26. Não é esse o texto. Por que eu botei esse texto? Por que eu botei esse texto? Oi, é 6, não é não? Uai, gente, por que o pastor fez isso? O pastor estava com algum problema, era alta madrugada, é por causa disso. 16, Assis. Assis, você vai virar seminarista, cara. Está profetizado já. Foi 16, foi o que eu disse. Tudo por causa de um número. 16, perdão, queridos. Mateus capítulo 16, versos 24, 25 e 26. Isso. Pronto, agora está certo. Depois, os textos paralelos, queridos, onde essa mesma passagem se repete, em Marcos capítulo 8, 34 a 37, esse está certo mesmo, você pode conferir aí. Depois Lucas capítulo 9, versos 23 a 25, onde a mesma passagem, com o mesmo sentido, pelo menos, se repete. Qual é essa passagem? Em Mateus capítulo 16, versos 24, 25 e 26. O que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Como ser discípulo de Jesus? Nós temos 3 passos, então, logo no capítulo 16, verso 24. Primeiro, negar a si mesmo, abrir mão de si, abrir mão da sua vida, morrer para si mesmo. E aqui, queridos, significa abrir mão de suas vontades, de seus desejos, dos seus projetos pessoais, para que reine agora em si os projetos de Cristo, do reino do Senhor, a vontade dele nas nossas vidas, para que ele guie os nossos passos. Eu não posso ser guiado por Cristo se eu tenho guiado a minha vida. Então, negar a si mesmo é, de alguma maneira, abrir mão da minha própria vontade para que a vontade dele se cumpra em mim. Mas, em segundo lugar, é tomar a sua cruz. E sua cruz aqui não é a cruz de Cristo. Sobretudo nesse contexto em que a ideia de que Cristo vai para a cruz ainda não foi efetivada. Longe da cabeça desses discípulos, daqueles que caminhavam com Jesus, imaginar que ele iria para a cruz um dia. Nós já sabemos o final da história, eles ainda não sabiam. Então, cruz dita aqui no capítulo 16, ou em Marcos capítulo 8, ou ainda em Lucas no capítulo 9, é uma referência ao opróbrio, à vergonha, à situação vexatória de ser posto em humilhação perante todos, que era o símbolo da cruz. Então, quando eles ouvem cruz aqui, eles não pensam a mesma coisa que nós pensamos automaticamente quando ouvimos cruz. E quando eu digo, tome a sua cruz, a primeira imagem que vem à nossa mente é a cruz de Cristo, é Cristo na cruz. Não era essa imagem que eles tinham. Então, quando Cristo diz a eles, tome cada um a sua cruz, a primeira imagem que se formava na mente deles era a pior vergonha que os romanos praticavam com os seus inimigos. Prendê-los, julgá-los segundo os padrões das leis romanas e condená-los à morte na cruz. Pregados numa cruz onde padeceriam depois de uma semana ali expostos, sendo vistos por todos, tendo a sua condenação posta geralmente sobre a sua cabeça. Então era essa imagem que eles tinham. Então quando Jesus fala assim, tome a sua cruz, Jesus está dizendo, tome para si sua própria vergonha, a sua condição, a sua própria humilhação. Tome para si o não ter em si mesmo o valor.
não ter em si mesmo a condição de se dar valor. Veja que é mais um passo da autonegação. Você se nega e reconhece que você não pode, que você não tem condições, que não há glória em você, tendo consciência que eu não caminho por conta própria, e já tendo tido a consciência que haverá menos de mim, então eu dou o terceiro passo. Siga a Jesus. Então agora eu posso seguir. Você lembra daquela passagem, famosa passagem do jovem rico? Lembra daquela passagem? O jovem rico se aproxima de Jesus, Jesus está com seus discípulos e diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Cumpre os mandamentos. Lembra do ânimo do jovem rico? Quase como se a gente estivesse lá. Lembra daquele jovem rico empolgado? Senhor, isso aí eu faço desde que eu sou pequenininho. Não aprendi dentro de casa. Isso aí para mim é manha. Isso aí para mim é de boa. Falta só uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus está dizendo para ele: negue a si mesmo, tome a sua cruz, reconheça que nada disso você é merecedor, de que nada disso você possui de verdade, e agora segue-me. E qual foi a consequência? Ele então foi para casa, alegre, feliz e sorridente, vendeu tudo, entregou tudo aos seus vizinhos, aos pobres, saiu distribuindo lá na rodoviária e depois ingressou no serviço religioso? Não, ele sai triste. E o grande problema do jovem rico ali é que o seu coração está posto no lugar errado, ele não está disposto a seguir, porque ele não está disposto a dar os 2 passos anteriores. Ele não está disposto a negar a si mesmo e nem tomar a sua cruz. Não é a cruz de Cristo. Ele não está disposto a viver uma situação de humilhação, de ser pequeno. Ele não está disposto a isso. Então, ser discípulo de Jesus implica em negar a si mesmo, implica em tomar a sua cruz, implica em seguir a Jesus depois que nós demos esses outros passos. Por isso, a continuidade do texto... Deu certo aí, Cláudio? Obrigado. Por isso, a continuidade do texto é... Olha lá como nos diz o texto em Mateus capítulo 16. Porquanto, lá no verso 25, olha aí na sua Bíblia. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ora, quem quiser salvar a si, perderá a sua própria vida. Mas na lógica do reino, como é invertido dessa visão, dessa terra, quem perder a sua vida por Cristo, esse achará a vida. E ele segue perguntando: qual é o valor da sua alma? Quanto custa a sua alma? Como se num mercado nossa alma fosse exposta à venda. Quanto custa a sua alma? Aqui o sentido é de salvação. Quanto custa ter salva a sua alma? A sua vida espiritual? Ou, na tradição como nós cremos, segundo os princípios bíblicos, quanto custa ter vida eterna? Qual o valor? Valor monetário, que valor dinheiro da vida eterna? E a resposta está, na verdade, na pergunta que inicia o verso 26. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a interpretação errada desse texto que nós comumente ouvimos? Porque há aqui um problema de interpretação. Ganhar o mundo inteiro é por vezes interpretado como pregar e salvar as pessoas e você mesmo se perder. Mas o contexto não é esse. Sobretudo pela pergunta que segue: ou que dará o homem em troca de sua alma? A interpretação mais exata desse texto é ter o que o mundo oferece, viver pelos valores desse mundo, não negando a si mesmo, não tomando sua cruz e, por consequência, não seguindo a Jesus. Quanto vale a eternidade vivida ao lado de Deus? Você está disposto a abrir mão de tudo, sendo um discípulo de Jesus, vivendo a sua vida? Essa chamada que Ele nos dá, essa convocação que Ele nos faz. Ser discípulo de Jesus significa abrir mão de si, significa correr atrás da pérola de grande valor, ou vender tudo porque encontrei o tesouro escondido no campo.
Eu não quero o campo, eu vendo tudo que eu tenho, como na parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Eu vendo tudo, eu abro mão de tudo e compro o campo, não porque eu quero o campo, mas porque há naquele campo um tesouro escondido. Eu vendo tudo para comprar apenas uma pérola, porque eu sei, aquela pérola tem grande valor. Eu encontrei a preciosidade da minha vida. Portanto, ser discípulo é entregar-se por inteiro, porque não adianta ganharmos tudo o que pudermos aqui nessa terra, se perdermos o essencial. Portanto, ser discípulo implica em nós. Não adianta, eu não sei como passar isso aqui, Cláudio. Vai aqui mesmo. Tá bom. Discípulo, ele tem uma experiência com Cristo, ele se entregou a Cristo, e como discípulo de Cristo, como alguém que teve uma experiência real, profunda com Cristo, ele anuncia o Evangelho. Ele proclama as verdades do Evangelho. Vamos saltar então, queridos, algumas folhas aí das nossas Bíblias e vamos acompanhando esses textos. Marcos 16, verso 15. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã lesse para a gente. Marcos, capítulo 16, apenas o verso de número 15. Primeiro irmão que encontrar aí, lê para a gente em voz alta, bem audível, para a gente... Faz parte da grande comissão, como Marcos narrou, depois nós vamos ver também em Mateus, mas como Marcos narrou, ide por todo mundo e faça o que, irmãos? E pregai o Evangelho. Portanto, eu fui chamado por Jesus, eu tive um encontro com Jesus e agora ele me comissiona. Ide, agora, por todo mundo, e pregue o Evangelho, compartilhe as boas novas de salvação, dê as más e as boas notícias. Vamos para mais um texto que é correlato a esse, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Vamos lá, todos juntos. Lucas, acompanha aí, queridos. Lucas, capítulo 24, dois textos. O verso 46 e o verso 47. Dois versos, aliás. Lucas 24, versos 46 e 47. Vamos juntos? E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Primeiro, estava escrito sobre isso. Ele havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E o que mais? E que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Que nós anunciássemos o Evangelho. Portanto, nós cumprimos as promessas de Deus quando, alcançados por esse Evangelho, nós anunciamos o Evangelho. Bom, o que é o Evangelho? Como nós temos pensado, meditado e refletido sobre o Evangelho, e assim recapitulando parte daquilo que nós já vimos estudando lá em janeiro. Ou como nós vimos, o reverendo Weber falou isso no primeiro domingo, e o reverendo Jailson falou sobre isso em alguma medida na semana passada, quando falou sobre a batalha espiritual, e que já está vencida, porque nós entramos nessa batalha já vencedores. É ou não é, reverendo? É isso mesmo, vencedores. Porque Cristo já venceu. Ele nos comissiona, então, para que anunciemos esse Evangelho em uma vitória que já está dada, porque ele já é vencedor. Mas o que é em si o Evangelho? Anunciar as más e as boas notícias. Eu digo, então, que todo homem foi criado para ser perfeito em Deus, mas maculado pelo pecado, porque todos nós pecamos, estamos destituídos dessa graça e da glória de Deus, afastados dele, vivendo em rebelião pela nossa própria vontade. E a consequência disso é que todo aquele que está afastado de Jesus por causa dos seus pecados, passará a eternidade longe de Deus. Isso tem nome, isso é inferno. Uma eternidade inteira longe de Deus. Essa é a má notícia que o Evangelho traz. E ela é verdade. Arrependa-se do seu pecado, senão você vai para o inferno.
vai viver eternamente distante de Deus. Essa é a má notícia do Evangelho. E então, o Evangelho se apresenta a nós como excelente e boa notícia. Se por nós mesmos nós não conseguimos alcançar essa graça de Deus, o que é que nós faremos então? A boa notícia do Evangelho é: Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, não viva a eternidade no inferno, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. A boa notícia, veja, tem más e boas notícias. A má notícia é que distante de Jesus passaremos a eternidade no inferno. A boa notícia é que em Cristo Jesus nós passaremos a eternidade com Ele, com seu Pai, habitação do Espírito Santo, ceando para sempre nas bodas do Cordeiro, como nós vamos representar nessa manhã, como nós vamos experimentar, antecipando a eternidade, através da ceia que nós vamos partilhar nessa manhã. Então a boa notícia do Evangelho é essa. E o que vem a ser então o evangelismo, a evangelização? Segundo nós estudamos lá em janeiro com J. Max Stiles, é o ensino ou pregação do Evangelho com o objetivo ou a intenção de persuadir ou converter. Então é uma ação bem prática, é algo que não é de olho fechado lá em casa, ajoelhado na beira da cama, conquanto a oração faça parte desse processo, mas é compartilhar as más e as boas notícias para que hajam novos discípulos. Essa foi a grande comissão dada a nós. Qual é o alerta que nós precisamos? Atenção, atenção, está lá. Atenção, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Todos, mas bonito. Vamos ler bonito agora, tá? O pessoal vai ver lá no YouTube, lá na internet, e precisa ouvir todos os irmãos falando bem bonito. Vamos lá? Só é possível o passo do discipulado se você for um discípulo. Não dá para discipular se você ainda não é discípulo. Não dá para falar de Jesus se você não conhece Jesus. Não dá para testemunhar aquilo que você não viu, aquilo que você não conhece. Nós, para discipularmos, precisamos antes ser discípulos de Jesus. Você precisa ter sido alcançado por Jesus e seguir os seus passos. E agora nós ajudamos outros a caminharem também com Cristo. A beleza disso, queridos, é que essas coisas não são estanques. Eu fui discípulo de Jesus, agora eu vou discipular alguém. Não, eu sou discípulo de Jesus. E porque sou discípulo de Jesus, compreendi, entendi que eu também preciso discipular. Eu também preciso ensinar outros esse caminho que eu tenho aprendido com Cristo. E agora? Se ao ler esse alerta você diz, será que eu sou discípulo de Jesus? Está aí, pastor, fiquei agora em dúvida. Eu fui discipulado. Eu tive um discipulado, não com um humano, mas de Jesus. Eu estou seguindo os passos de Jesus? Está aí, pastor, estou em dúvida no meu coração. Agora o Senhor me deixou em crise. Pastor, e agora? O que é que eu faço? Agora você vai lá em Romanos, como nós todos vamos, isso é uma escola dominical, então a gente vai folheando a Bíblia, lá no capítulo 10, e nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Romanos, capítulo 10, versos de 9 a 15. Nós vamos vendo aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Porque é bem verdade, queridos, que você pode achar muita coisa sobre isso. Romanos capítulo 10. É bem verdade que você pode achar muita coisa sobre isso. E com todo respeito, eu lhe digo, não nos interessa aquilo que nós achamos, mas aquilo que a Bíblia nos ensina. Então você não precisa viver em crise. O que a Bíblia te ensina nessa manhã? Será que eu sou discípulo de Jesus? O que a palavra de Deus nos ensina? Será que eu estou em Cristo? Romanos capítulo 10, versos de 9 a 15. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo
é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois nós lemos o 14 e 15. Agora olhe para o pastor. Não viva em crise no seu coração. Você confessa Jesus como Senhor, então você é dele. O seu caminhar de discipulado pode estar mais acelerado ou menos acelerado. Mas se você está em Cristo, se Ele é Senhor da sua vida, a palavra de Deus te constrangerá a viver conforme a vontade dEle. Por isso nós vivemos em comunhão, é por isso nós estamos reunidos aqui, queridos. Você não é cristão isolado na sua casa, nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos caminhar essa caminhada cristã, de aprendizado da palavra de Deus, aprendendo uns com os outros, mesmo nas nossas lutas. E essa caminhada como corpo de Cristo, como igreja, que nos fortalece, que nos impulsiona, que nos desafia a sermos melhores nos nossos relacionamentos. Eu aprendo com o defeito do irmão, ele tem paciência com os meus defeitos, e assim nós crescemos. Nós ouvimos o anúncio da palavra de Deus, do Evangelho, das verdades do Evangelho, da ética do reino de Deus a partir desse púlpito, e nós somos desafiados pela palavra de Deus a sermos melhores. Portanto, é nessa comunhão, é nessa vida conjunta como irmãos em Cristo, que nós vamos confessando o nome do Senhor, sendo desafiados pela sua palavra, e vamos vivendo o discipulado. Discipulado aqui entendido como seguir os passos de Jesus. Então, você tem uma grande oportunidade nessa manhã, ouvindo a mensagem do Evangelho. Se você ainda assim olha para si e diz, de fato, pastor, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor. Eu nunca disse, Senhor, toma a minha vida. Eu nunca disse, Deus, seja Senhor da minha existência. Pastor, nunca fiz isso. Então, desafiado nessa manhã pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e não por mim, mas pela palavra de Deus, o Evangelho aqui anunciado, você pode entregar sua vida a Jesus. Você pode abrir o seu coração e dizer isso, Senhor, eu me entrego a essa graça salvadora. Eu me entrego ao teu senhorio e eu quero viver para sempre na tua presença. Você tem a oportunidade de fazer isso nessa manhã. E se você quiser fazer isso essa manhã, faça isso. E depois venha conversar comigo, venha conversar com um dos nossos pastores, venha conversar com um dos nossos presbíteros. Estarão todos aqui à frente na hora da ceia. Você pode encontrar qualquer um desses homens e conversar com eles, dizendo, olha, eu preciso fazer essa oração, eu quero fazer essa oração nessa manhã. Agora, se você já fez essa oração e tem caminhado com Cristo, nós podemos sim dar e devemos dar o próximo passo. Eu, discipulador. Vamos mais um texto da grande comissão, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Vamos todos juntos? Um texto dos mais conhecidos. Muito provavelmente, muitos dos irmãos conhecem esse texto de cor. Poderão citar esse texto mesmo sem olhar as suas Bíblias. Mas olha que interessante. Olha a visão que o evangelista Mateus nos dá da grande comissão e como ele faz um direcionamento que acrescenta ou que elucida mais ainda aquilo que Marcos e Lucas já haviam posto como a grande comissão. Mateus capítulo 18, versos 18, 19 e 20. Como nos diz a palavra de Deus, vamos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, olhe para o pastor, querido. A Bíblia se explica. Não é que o evangelista Marcos e o evangelista Lucas estavam errados. Não, eles apontaram algo importantíssimo. Jesus vira para os seus discípulos e diz, vai, ide, anuncie o evangelho.
o complemento que o evangelista Mateus nos dá e que elucida a ação que todos nós devemos ter é: sim, ide, vai e faça discípulos. Fazer discípulo, portanto, é entendido aqui, compreendido aqui, como algo maior do que simplesmente anunciar o evangelho. A palavra de Deus nos desafia, porque veja como está posto. Jesus, vamos pensar numa estrutura do texto. A estrutura do texto é: toda autoridade me foi dada. Me foi dada. É Jesus dizendo, foi dada a ele. Ide, portanto, a autoridade está lá nele. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Mas Jesus, como é que nós vamos fazer isso? O texto explica. Batizando-os, como é que está no texto aí, queridos? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ponto e vírgula. E o texto continua. Fazendo o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Reverendo Reiner, o que é o discipulado então? Vamos ter que aprender com Jesus. O discipulado é: irmãos, eu caminhei com vocês, caminhem agora com outros. Eu ensinei vocês a guardar todas as coisas que vinham da parte do Pai. Ensine outros a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha a beleza do discipulado, queridos. Eu ensinei vocês, ensinem outros. Olha a didática do reino de Deus. Você está incluso nisso, queridos. Se nós cremos que a grande comissão é para todos nós, então discipulado não é para uma área específica da igreja. Não cabe, isso é verdade, tá, queridos? Não cabe que nós, como pastores, cheguemos no púlpito dessa igreja e anunciemos: irmãos, estamos montando um grupo de discipulado. Conquanto possamos fazer isso, não é errado fazer isso, mas não cabe ter uma atitude que impulsiona a formação de um grupo e diga: quem aqui quer ser discipulador? Precisamos de 5 irmãos para discipular todo mundo que chegar na igreja. Podemos fazer isso, não é errado fazer isso, mas podemos incorrer num erro. Podemos ensinar a igreja que nós temos um grupo chamado para o discipulado, um grupo chamado para a evangelização, um grupo chamado para a oração, um grupo... Você está entendendo? Nós vamos segmentando a atividade religiosa, a atividade eclesiástica. E não é assim. Todos fomos chamados para o ID, anunciar o evangelho. Você foi chamado a anunciar o evangelho. Isso não é função do pastor, isso não é função da irmã que ora mais, isso não é função do irmão que está lá, sei lá, o nome de um país aí, Zâmbia, na Zâmbia, no Zâmbia, lá. Tá, enfim, você entendeu, comunicou. Está no continente africano, porque foi enviado aos povos asiáticos. Entende? Porque senão, a gente faz conferência missionária para falar dos outros. Nós tivemos conferência jovem recentemente com o reverendo Ronaldo Lidório. A ideia de discernir o chamado de Deus para as nossas vidas, porque todos nós somos chamados à evangelização. Todos nós devemos anunciar o evangelho, uns aqui, outros lá. Alguns vão estar em Jerusalém, outros vão estar nos confins da terra. O importante é que o evangelho seja pregado aonde nós estivermos. Essa é a grande crise que nós temos, não é verdade, irmãos? Porque a gente investe em missões, a gente ora por missões, quando o povo a ser alcançado é um muçulmano que está lá no Oriente Médio. Aí um sírio vem como refugiado para o Brasil. E a nossa crise é: não, Senhor, deixa ele lá, porque ele é muçulmano. Aqui ele vai explodir coisa. A nossa crise é que a gente não entendeu a evangelização. A gente não entendeu que ele é alvo da nossa evangelização lá e aqui. Quantos missionários não estão lá? Estão aqui trabalhando em grupos, com grupos de refugiados? Inúmeros. Nós temos recebido inúmeras mensagens, inúmeros e-mails, inúmeros vídeos de irmãos que são missionários no Brasil, trabalhando com muçulmanos que aqui entraram. Nós temos que orar por esses missionários. Não é porque eles estão lá, porque eles estão aqui.
trabalhando com um grupo específico. Nós temos missionários que estão no Brasil trabalhando com comunidades indígenas. Nós precisamos orar por esses missionários. Enfim, a evangelização é todo esse processo que envolve a todos nós, mas o discipulado também. Se nós cremos que a grande comissão é para todos nós, porque devemos anunciar o evangelho aonde estivermos, então nós também precisamos entender, segundo a grande comissão, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versos 18 a 20, que nós também fomos chamados para anunciar as más e boas notícias do evangelho, batizando essas pessoas que vão se achegando a Cristo e ensinando elas a guardar todas as coisas, como Cristo nos ensinou. Portanto, nós somos desafiados a sermos discipuladores. O que é, portanto, segundo o reverendo Mark Dever, em seu livro Discipulado, o que é discipulado? Vamos ler juntos, queridos? Você consegue ler ali junto comigo? Vamos ler juntos? O que é o discipulado? Exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Bom, lemos juntos. Vá refletindo agora nas palavras. Exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Portanto, discipulado não é algo que, aconteceu, eu discipulei, nem estava percebendo. É algo deliberado, com uma intenção. Tornar as pessoas mais parecidas com Cristo. Por isso, ela acontece ao mesmo tempo, nos dois âmbitos. Eu sou discipulado e eu sou discipulador. Eu recebo de Cristo e eu transmito a outros. Não é que eu já recebi tudo, já sei tudo. Esse ponto nunca vai chegar. Eu estou ainda em transformação, em crescimento, obra inacabada. Cristo está moldando ainda o meu coração e eu estou ajudando outros nessa mesma caminhada. Todos nós, queridos, seremos influenciados ou exerceremos influência. Isso aí não é uma opção. A questão é, seremos boa ou má influência? O reverendo Mark Dever, no seu livro Discipulado, da série 9 Marcas, que nós temos estudado com o conselho, como conselho, com a direção do pastor Weber, ele traz uma imagem interessante. Mark Dever diz o seguinte: um pai ausente é influência. Pense nisso. Um pai ausente é influência. Vamos todos concordar que não é uma boa influência, mas ele é influência, porque ele deixará marcas na vida dos seus filhos. Sendo um pai ausente, ele deixará marcas. Não são boas marcas. De toda maneira, nós influenciaremos. A opção que o Evangelho nos dá é que nós sejamos boas influências, que nós tenhamos a intenção, nos achegarmos a alguém e caminharmos com essa pessoa para que ela cresça em Cristo, que ela se converta a Jesus e depois da conversão, ela cresça também em Cristo. Temos, portanto, queridos, um grande evangelho, um grande desafio. Com base no evangelho, seguir o padrão bíblico da evangelização. Agora, hoje, o que é que nós precisamos aprender? O que é que nós vamos sair daqui sabendo? O que é que a Bíblia nos ensina sobre o discipulado? Como a Bíblia nos desafia ao discipulado? E talvez você saia daqui com a pergunta. Que bom se você sair daqui com a pergunta: pastor, como eu faço para discipular? Isso aí é meu problema. Eu entendo, a Bíblia está dizendo, então eu vou cumprir. Se a Bíblia está dizendo, quem sou eu para ser contra a Bíblia, né, Vitão? Quem sou eu para ir contra a Bíblia? Não vou fazer isso. Você não vai fazer isso porque a Bíblia está dizendo. Talvez o seu grande desafio seja como cumprir a Bíblia. Quanto a isso, eu vou deixar para o reverendo Jailson, porque ele vai falar disso na semana que vem. Tá? Isso aí, a parte mais difícil a gente deixa para os mais doutos. Vamos lá, galera. Qual é o... Irmãos amados, galera seria na UPA. Vamos lá, irmãos. Qual é o padrão bíblico? Vamos para os textos? Vamos lá para os textos? É Bíblia, queridos. Então vamos passar por esses textos rapidamente. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Qual é o padrão bíblico narrado no Antigo Testamento para o discipulado? A lei
foi entregue ao povo, Deus entregou a lei a Moisés, Moisés agora repassa a lei ao povo, e em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7, todos juntos? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O discipulador do seu filho não é o pastor de jovens. O nome dele é Reiner Veloso de Godoy. Sou eu. Não sou eu o discipulador do seu filho. O discipulador do seu filho é você. Eu vou caminhar com ele. Eu sou pastor dele. Mas o grande discipulador do seu filho é você. Da sua filha também. É você. Se você não inculcar isso no seu filho, não adianta depois reclamar com os conselheiros da UPA. É você quem tem que inculcar o evangelho na vida deles. Isso é aprendido em casa, queridos. Isso é aprendido no berço. Deve ser assim. Então, o primeiro padrão de discipulado bíblico é esse, é em família. A família cresce na fé, porque a família é edificada pelo evangelho em casa. Então, você precisa orar com a sua família. Você precisa estudar a Bíblia com a sua família. Se você precisar de ferramentas, estamos aqui nós, os pastores. Podemos te dar ferramentas para que você faça isso na prática. Nos procure, marque um atendimento no gabinete. Vamos em frente. Queremos famílias abençoadas em Cristo. Se você precisa de uma atitude mais proativa em nome do Evangelho na sua casa, então nos procure, nós vamos dar ferramentas. Mas é você quem tem que abençoar o seu lar. É você quem tem que anunciar o Evangelho. É você quem precisa discipular a sua casa. Mas segue. E aí nós temos outros textos, e depois você pode conferir. Eu vou avançar, porque nós temos que partilhar a ceia e temos o nosso momento missionário. Mas em Números 27, versos 18 a 23, Moisés discipulou a Josué. É interessante, não no texto de Números, porque o texto de Números já é, digamos assim, a passagem do bastão, mas nós temos em Êxodo capítulo 24, no versos 13, e depois Êxodo capítulo 33, no verso 11, a nomenclatura exata. Josué, filho de Num, servo de Moisés. Alguém que está caminhando com Moisés e aprendendo a guiar este povo. Depois, 1 Samuel, no capítulo 3, está narrado no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas no capítulo 3, versos 8 e 9, é aquela narrativa em que Jesus chama Samuel. Samuel. Lembra? E aí, Samuel vai até Eli. Eli, você me chamou? Não, Samuel. Porque Samuel é servidor de Eli. Ele fala, não te chamei, Samuel. Pela terceira vez ele ouve a voz. Samuel, Eli, você está me chamando toda hora, está de brincadeira comigo? Eu estava dormindo. Não, próxima vez que você ouvir, você não vai dizer, Eli, não vai vir até mim. Você vai dizer, Senhor, fala. Lembra? Ele aprendeu com Eli. Muito bem. Mas nós seguimos. Em 2 Reis, capítulo 2, dos versos 1 a 14, nós temos Elias e Eliseu. E a narrativa do capítulo 2, 2 Reis, do verso 1 ao 14, é riquíssima, porque em todo momento, é incrível a narrativa como Elias e Eliseu estão caminhando juntos. Não, você não vai comigo. Não, onde você for eu vou. Tá bom, então me segue. Onde você for eu vou. Então tá bom, então me segue. E é incrível como a imagem do discipulado, do caminhar junto, do aprender com o outro, está ali presente. Bom, nós vamos para o Novo Testamento então. No Novo Testamento, nós temos a escolha dos discípulos. E olha como ela se processou. Jesus escolheu 12. Enquanto tivesse uma multidão com ele, há uma multidão caminhando com Jesus. Dessa multidão ele selecionou 12. E mesmo assim, dos 12, ele separou 3, que estavam mais próximos dele, como lá no Getsemane, ou na Transfiguração. Ele escolhe 3 para estarem mais colados com ele, Pedro, Tiago e João. Então, quando Jesus vai discipular, ele não discipula 100 mil, ele não discipula 1000,
ele discipula 12. Embora tivessem mais pessoas ali. Ele discipula 12 mais atentos, ou sobre os quais ele gasta um tempo maior. E desses 12 ele ainda seleciona 3 para caminhar mais junto com eles. Poderiam ser inclusive chamados depois de colunas, né, na igreja primitiva. Segue, 2 Timóteo no capítulo 2, verso 2. Esse texto eu quero ler com os irmãos e a gente vai encerrar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. O que nós temos aqui é Paulo e Timóteo. Mas olha a construção do texto, que bela. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Vamos juntos? Vamos lá? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha o caminho. Eu, Paulo, ensinei você, Timóteo. Agora, você, Timóteo, transmite o mesmo a homens fiéis e também idôneos, para que estes homens fiéis e idôneos instruam também a outros. Eu, Paulo, para Timóteo, Timóteo a homens fiéis e idôneos, estes homens fiéis e idôneos a outros. Estamos falando de filiação na fé. E no ano do jubileu, como nós temos lembrado e abençoado as nossas igrejas, filhas e netas, olha o que Paulo está dizendo. Você, Timóteo, é meu filho na fé. Você, Timóteo, vai discipular outros, e eu terei netos na fé. Esses outros, Timóteo, vai discipular ainda outros, e eu terei bisnetos na fé. Esse é o princípio bíblico. Nós discipulamos, somos discipulados, somos discípulos de Jesus. Caminhamos com alguém. Esse alguém caminha com outro alguém, esse outro alguém caminha com outro alguém. Como estaríamos aqui reunidos nessa manhã, se a igreja primitiva, originária, se os 12 apóstolos não tivessem discipulado outros? A igreja teria se perdido. Nós somos fruto do discipulado. A palavra de Deus nos desafia e nos convoca para que discipulemos a outros. Minha oração, queridos, é que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos discípulos, discipuladores, para que o mundo cresça à imagem do seu Criador. Que seja assim. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio de partilharmos a Tua palavra e ouvirmos, estudarmos, ó Deus, crescermos pelo estudo da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, desafiados pela Tua palavra, a vivermos o Evangelho, proclamando as más e boas notícias, mas dando um passo além, Senhor, e discipulando, e abençoando outras vidas, para que eles também trilhem o caminho que nós temos trilhado contigo, para que da mesma maneira como o Senhor tem nos ensinado, nós possamos ver o Senhor ensinar a outros, sendo instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Usa-nos para a glória do Teu nome. Inculca em nós, ó Deus, a necessidade do discipulado, a importância do discipulado, não só da evangelização, não só do evangelismo, anunciar o Teu Evangelho, mas anunciar o Evangelho, a vida transformada em Cristo, caminhar com essas pessoas, seja aqueles que trabalham conosco, que estudam conosco, sejam aqueles que estão se achegando à nossa comunidade da fé, à Igreja Presbiteriana de Brasília, em qualquer lugar onde nós estivermos, seja a nossa própria casa, Senhor. Ajuda-nos a discipularmos, até vermos Cristo ser formado em alguém. Abençoa-nos e desafia-nos assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém.